idade. Os visitantes entraram pelos portões do castelo como um rio de ouro e prata e aço polido, 300 homens, um esplendor de vassalos e cavaleiros, soldados juramentados e cavaleiros livres. Sobre suas cabeças, uma dúzia de estandartes dourados abanavam de um lado para outro ao sabor do vento do norte, adornados com um veado coroado de Baratheon. Ned conhecia muitos dos cavaleiros. Ali vinha Sor Jaime Lannister com os cabelos tão brilhantes como o ouro batido, e ali estava Sandor Clegane com a face terrivelmente queimada. O rapaz alto ao seu lado só podia ser o príncipe herdeiro, e aquele homenzinho atrofiado ao lado era certamente o duende, Tyrion Lannister. Mas o homem enorme que vinha à cabeça da coluna, flanqueado por 2 cavaleiros que usavam os mantos brancos como a neve da guarda real, pareceu a Ned quase um estranho, até saltar de cima de seu cavalo de guerra com um rugido familiar e o esmagar num abraço de partir ossos. Ned. Ah, como é bom ver essa sua cara congelada, o rei o observou de cima a baixo e soltou uma gargalhada. Não mudou nem um bocadinho. Ned gostaria de poder dizer o mesmo. 15 anos antes, quando tinham cavalgado juntos para conquistar um trono, o senhor de Ponta Tempestade era um homem sem barba, de olhos claros e musculoso como um sonho de donzela. Quase com 2 metros de altura, erguia-se acima dos outros homens e, quando punha a armadura e o grande capacete provido de chifres de sua casa, transformava-se num autêntico gigante. Também tinha a força de um gigante, e sua arma predileta era um martelo de batalha com ponta aguçada que Ned quase não conseguia erguer do chão. Nesses tempos, o cheiro do couro e do sangue aderia à sua pele como perfume. Agora era perfume mesmo que aderia à sua pele, e ele tinha uma largura que se equiparava à altura. Ned tinha visto o rei pela última vez 9 anos antes, durante a rebelião de Balon Greyjoy, quando o veado e o lobo gigante tinham se juntado para acabar com as pretensões do autoproclamado rei das Ilhas de Ferro. Desde a noite em que estiveram lado a lado no quartel-general caído de Greyjoy, quando Robert aceitara a rendição do senhor rebelde Ned e tomara seu filho Theon como refém protegido, o rei ganhara pelo menos 50 quilos. Uma barba tão grosseira e negra como fio de ferro cobria-lhe a face, escondendo o duplo queixo e o descaimento das reais bochechas, mas nada conseguia esconder seu estômago ou os círculos escuros sob os olhos. Mas Robert era agora o rei de Ned, e não apenas um amigo. Portanto, limitou-se a dizer: Vossa Graça. Winterfell é vossa. Por essa altura já os outros estavam também a desmontar, e avançavam moços de estrebaria para lhes recolher as montadas. A rainha de Robert, Cersei Lannister, entrou a pé com seus filhos mais novos. A caravana em que tinham vindo, uma enorme carruagem de 2 pisos feita de carvalho untado e metal dourado, puxada por 40 cavalos de tração pesada, era larga demais para passar pelo portão do castelo. Ned ajoelhou-se na neve a fim de beijar o anel da rainha, enquanto Robert abraçou Catelyn como uma irmã muito perdida. Depois as crianças foram trazidas, apresentadas e aprovadas por ambas as partes. Assim que aquelas formalidades de saudação se completaram, o rei disse ao anfitrião: Leve-me à sua cripta, Eddard. Quero apresentar os meus respeitos. Ned o adorou por isso, por se lembrar ainda dela, depois de tantos anos. Gritou por uma lanterna. Não foram necessárias mais palavras. A rainha começara a protestar. Que tinham viajado desde a madrugada, que estavam todos cansados e com frio, que de certo deveriam descansar primeiro. Que os mortos podiam esperar. Não disse mais que isso. Robert olhou-a, o irmão gêmeo Jaime pegou-lhe calmamente no braço e ela não disse mais nada. Desceram juntos para a cripta, Ned e seu rei, que quase não reconhecia. Os degraus de pedra em espiral eram estreitos. Ned seguiu à frente com a lanterna. Já começo a pensar que nunca mais chegaríamos a Winterfell, queixou-se Robert enquanto desciam. No sul, do modo como falam dos meus 7 reinos, um homem se esquece de que a sua parte é tão grande quanto as outras 6 juntas. Espero que tenha apreciado a viagem, Vossa Graça. Robert resfolegou. Lodaçais, florestas e campos, e quase sem uma estalagem decente a norte do gargalo.
Nunca vi um vazio tão vasto. Onde estão todas as suas gentes? Provavelmente estavam muito acanhadas para sair, brincou Ned. Sentia frio que subia as escadas, a respiração gelada vinda das profundezas da terra. Os reis são uma visão rara no norte. Robert resfolegou. O mais certo é que estivessem escondidas debaixo da neve. Neve, Ned. O rei pôs a mão na parede para se manter firme enquanto descia. As neves do fim do verão são bastante comuns, disse Ned. Espero que não lhe tenham causado problemas. São geralmente suaves. Que os outros carreguem as suas neves suaves, praguejou Robert. Como será este lugar no inverno? Estremeço só de pensar. Os invernos são duros, admitiu Ned. Mas os Stark os suportarão. Sempre os suportamos. Tem de vir até o sul, disse Robert. Precisa experimentar o verão antes que ele fuja. Em Jardim de Cima há campos de rosas douradas que se estendem até perder de vista. Os frutos estão tão maduros que explodem na boca. Melões, pêssegos, ameixas de fogo, nunca saboreou tamanha doçura. Verá, eu trouxe algumas. Mesmo em ponta tempestade, com aquele bom vento da Bahia, os dias são tão quentes que quase não conseguimos nos mexer. E precisa ver as vilas, Ned. Flores por toda parte, os mercados a arrebentar de comida, os vinhos estivais tão bons e baratos que podemos nos embebedar só de respirar o ar. Toda a gente é gorda, bêbada e rica, soltou uma gargalhada e deu uma palmada no amplo estômago. E as moças, Ned? Exclamou com os olhos faiscando. Juro, as mulheres perdem toda a modéstia ao calor. Nadam nuas no rio, mesmo por baixo do castelo. Até nas ruas está calor demais para lã ou peles, e elas andam por aí com aqueles vestidos curtos de seda, se tiverem prata, ou algodão, se não tiverem, mas é tudo igual quando começam a suar e o tecido lhes adere à pele, é como se andassem nuas. O rei riu, feliz. Robert Baratheon sempre fora um homem de enormes apetites, um homem que sabia como conquistar seus prazeres. Essa não era uma acusação que alguém pudesse deixar à porta de Eddard Stark. No entanto, Ned não podia deixar de notar que esses prazeres estavam cobrando seu preço do rei. Robert respirava pesadamente quando chegaram ao fundo das escadas, e com a cara vermelha à luz da lanterna quando penetraram na escuridão da cripta. Vossa Graça, disse Ned respeitosamente. Moveu a lanterna num largo semicírculo. As sombras moveram-se e balançaram. A vacilante luz tocou as pedras do chão e roçou numa longa procissão de pilares de granito que marchavam em frente a eles, 2 a 2, na direção das trevas. Entre os pilares sentavam-se os mortos nos seus tronos de pedra apoiados nas paredes, de costas voltadas para os sepulcros que continham seus restos mortais. Ela está lá ao fundo, com o pai em Brandon. Indicou o caminho por entre os pilares e Robert seguiu-o sem uma palavra, estremecendo com o frio subterrâneo. Ali fazia sempre frio. Seus passos soavam nas pedras e ecoavam na abóbada que se erguia sobre suas cabeças enquanto caminhavam por entre os mortos da casa Stark. Os senhores de Winterfell viam-nos passar. Suas imagens tinham sido esculpidas nas pedras que selavam as tumbas. Sentavam-se em longas filas, olhos cegos virados para a escuridão eterna, enquanto grandes lobos gigantes de pedra se aninhavam junto aos seus pés. As sombras móveis faziam com que as figuras de pedra parecessem mover-se quando os vivos passavam por elas. Seguindo um costume antigo, uma espada de ferro tinha sido colocada sobre o colo de todos os que tinham sido senhores de Winterfell, a fim de manter os espíritos vingativos em suas criptas. A mais antiga já há muito enferrujara até a inexistência, deixando apenas algumas manchas vermelhas onde o metal tocara na pedra. Ned perguntou a si próprio se isso significava que aqueles espíritos estavam agora livres para passear pelo castelo. Esperava que não. Os primeiros senhores de Winterfell tinham sido homens tão duros como a terra que governavam. Nos séculos anteriores à vinda dos senhores do dragão do outro lado do mar, não tinham jurado fidelidade a ninguém, fazendo tratar-se por reis do norte.
Ned parou, finalmente, e ergueu a lanterna de óleo. A cripta continuava à sua frente, mergulhando na escuridão, mas para lá daquele ponto as tumbas estavam vazias e por selar. Buracos negros à espera de seus mortos, à espera dele e de seus filhos. Ned não gostava de pensar naquilo. Aqui, disse ele ao seu rei. Robert acenou em silêncio, ajoelhou-se e inclinou a cabeça. Havia 3 tumbas, dispostas lado a lado. Lord Rickard Stark, o pai de Ned, tinha um rosto longo e austero. O esculpidor conhecera-o bem. Estava sentado com uma calma dignidade, com os dedos de pedra agarrados com força à espada que tinha no colo, mas em vida todas as espadas lhe tinham falhado. Em 2 sepulcros menores, de ambos os lados, estavam seus filhos. Brandon morrera com 20 anos, estrangulado por ordem do rei louco Aerys Targaryen, poucos dias apenas antes de se casar com Catelyn Tully de Correrio. O pai fora obrigado a vê-lo morrer. Era ele o verdadeiro herdeiro, o mais velho, nascido para governar. Lyanna tinha apenas 16 anos, uma menina mulher de inigualável encanto. Ned amara de todo o coração. Robert amara ainda mais. Ela estava destinada a ser sua noiva. Era mais bela que isto, disse o rei após um silêncio. Seus olhos demoravam-se no rosto de Lyanna, como se pudesse trazê-la de volta à vida por um esforço de vontade. Por fim, ergueu-se, com o peso a torná-lo desajeitado. Ah, maldição, Ned, tinha de enterrá-la num lugar como este. Sua voz estava enrouquecida com a lembrança do desgosto. Ela merecia mais que trevas. Ela era uma Stark de Winterfell, disse Ned calmamente. Este é seu lugar. Podia estar em algum lugar numa colina, sob uma árvore de fruto, com o sol e nuvens acima dela e a chuva para lavá-la. Eu estava com ela quando morreu, lembrou Ned ao rei. Queria regressar à nossa casa para descansar ao lado de Brandon e do pai, por vezes ainda conseguia ouvi-la. Promete-me, suplicara, num quarto que cheirava a sangue e a rosas. Promete-me, Ned. A febre levara-lhe as forças e a voz era tênue como um suspiro, mas quando ele lhe dera sua palavra, o medo saíra dos olhos da irmã. Ned recordava o modo como então sorrira, a força com que seus dedos agarraram os dele quando ela desistira de se agarrar à vida, as pétalas de rosa que se derramaram de sua mão, mortas e negras. Depois daquilo, não se lembrava de mais nada. Tinham-no encontrado ainda abraçado ao seu corpo, silenciado pela dor. O pequeno cranogmano, o vilã de Reed, retirara a mão dela da dele. Ned nada recordava. Trago-lhe flores sempre que posso, disse. Lyanna era amiga das flores. O rei tocou o rosto da estátua, roçando os dedos na pedra áspera tão suavemente como se fosse carne viva. Jurei matar Rhaegar pelo que lhe fez. E foi o que vossa graça fez, lembrou-lhe Ned. Só uma vez, disse Robert amargamente. Tinham chegado juntos ao baixo do tridente enquanto a batalha rugia em seu redor, Robert com seu martelo de batalha e seu grande elmo dos chifres de veado, e o príncipe Targaryen revestido de armadura negra. No peitoral trazia o dragão de 3 cabeças de sua casa, todo trabalhado com rubis que relampejavam como fogo à luz do sol. As águas do tridente corriam vermelhas sob os cascos de seus cavalos de batalha, enquanto eles andavam em círculos e entrechocavam as armas, uma e outra vez, até que, por fim, um tremendo golpe do martelo de Robert abriu um rombo no dragão e no peito que estava por baixo. Quando Ned finalmente chegou ao local, Rhaegar jazia morto na corrente, enquanto homens de ambos os exércitos escarafunchavam as águas rodopiantes em busca de rubis que se tivessem soltado de sua armadura. Nos meus sonhos mato todas as noites, admitiu Robert. 1000 mortes ainda serão menos do que ele merece. Não havia nada que Ned pudesse responder àquilo. Depois de uma pausa, disse. Devemos regressar, vossa graça. Sua esposa está à espera. Que os outros carreguem minha esposa, murmurou Robert em tom azedo, mas encaminhou-se com passos pesados na direção de onde tinham vindo. E se ouvir mais alguma vez vossa graça, enfio sua cabeça num espeto. Somos mais que isso um para o outro.
Não me esqueci, respondeu Ned calmamente. Fale-me de John. Robert sacudiu a cabeça. Nunca vi um homem adoecer tão depressa. Organizamos um torneio no dia do nome do meu filho. Se tivesse visto John nesse dia, poderia jurar que viveria para sempre. Uma quinzena depois, estava morto, a doença foi como um incêndio em suas tripas. Queimou todo por dentro, fez uma pausa junto a um pilar, em frente à tumba de um Stark há muito morto. Adorava aquele velho. Ambos o adorávamos. Ned fez uma pausa momentânea. Catelyn teme pela irmã. Como Lisa está suportando a dor? A boca de Robert fez um trejeito amargo. Não muito bem, na verdade, admitiu. Penso que a perda de John levou a mulher à loucura, Ned. Levou o rapaz de volta para o ninho da águia. Contra os meus desejos. Tinha planejado criá-lo com Tywin Lannister em Rocher do Casterly. John não tinha irmãos nem outros filhos. Deveria deixá-lo ser educado por mulheres. Ned mais depressa confiara uma criança a uma víbora do que ao Lord Tywin, mas guardou para si essa opinião. Algumas velhas feridas nunca chegavam a sarar de verdade, e voltavam a sangrar à primeira palavra. A mulher perdeu o marido, disse cuidadosamente. Talvez a mãe tema perder o filho. O rapaz é muito novo. Tem 6 anos, é enfermiço e senhor do ninho da águia, que os deuses o salvem, praguejou o rei. Lord Tywin nunca antes tinha tomado um protegido. Lisa devia se sentir honrada. Os Lannister são uma casa grande e nobre. Ela recusou até ouvir falar do assunto. E, depois, foi-se embora na calada da noite, sem sequer um com licença. Cersei ficou furiosa, soltou um profundo suspiro. O rapaz é meu homônimo, sabias? Robert Arryn. Jurei protegê-lo. Como poderei fazer isso se a mãe o rapta e o leva? Posso tomá-lo como protegido, se assim desejar, disse Ned. Lisa certamente consentirá. Ela e Catelyn eram próximas quando moças, e ela própria também será aqui bem-vinda. Uma oferta generosa, meu amigo, disse o rei, mas chegou tarde demais. Lord Tywin já deu seu consentimento. Criar o rapaz em outro lugar seria uma grave afronta. Preocupa-me mais o bem-estar do meu sobrinho que o orgulho de um Lannister, declarou Ned. Isto é porque não dorme com uma Lannister. Robert soltou uma gargalhada, fazendo o som chocalhar por entre as sepulturas e ressoar no teto abobadado. Ah, Ned, continua sério demais, pôs um braço maciço em torno dos ombros de Ned. Tinha planejado esperar alguns dias antes de falar contigo, mas agora vejo que não há necessidade. Venha, acompanha-me. Os dois voltaram por entre os pilares. Olhos cegos de pedra pareciam segui-los quando por eles passavam. O rei manteve o braço ao redor dos ombros de Ned. Deve estar curioso sobre o motivo que me fez finalmente vir para o norte até Winterfell depois de tanto tempo. Ned tinha suas suspeitas, mas não disse nada. Pela alegria da minha companhia, certamente, disse, com ligeireza. E há também a muralha. Tem de vê-la, vossa graça, tem de caminhar entre suas ameias e falar com aqueles que a guarnecem. A patrulha da noite é uma sombra do que já foi. Benjen diz, sem dúvida que ouvirei o que diz seu irmão muito em breve, respondeu Robert. A muralha está ali há, o quê? 8.000 anos? Pode esperar mais alguns dias. Tenho preocupações mais urgentes. Estes são tempos difíceis. Necessito de bons homens ao meu redor. Homens como Jon Arryn. Ele serviu como senhor do ninho da águia, como protetor do leste, como a mão do rei. Não será fácil substituí-lo. Seu filho, começou Ned. Seu filho herdará o ninho da águia e todos os seus rendimentos, disse Robert bruscamente. Nada mais. Aquilo apanhou Ned de surpresa. Parou, surpreso, e virou-se para olhar o rei. As palavras saíram-lhe espontâneas. Os Arryn sempre foram protetores do leste. O título vem com o domínio. Talvez quando tenha idade a honraria lhe seja restaurada, disse Robert. Tenho este ano e o seguinte para pensar no assunto. Um rapaz de 6 anos não é um líder de guerra, Ned. Em tempo de paz, o título é apenas uma honraria. Deixe que o rapaz o mantenha.
Pelo seu pai, se não por ele. De certo deve isto a Jon pelos seus serviços. O rei não estava contente. Tirou o braço dos ombros de Ned. Os serviços de Jon constituíram seu dever para com seu senhor. Não sou ingrato, Ned. Você, de todos os homens, deveria sabê-lo. Mas o filho não é o pai. Um mero rapaz não pode defender o leste, então o tom suavizou-se. Basta disto. Há um cargo mais importante sobre que conversar, e não desejo discutir contigo. Robert agarrou Ned pelo cotovelo. Preciso de você, Ned. Estou às vossas ordens, vossa graça. Sempre, eram palavras que tinha de pronunciar, e ficou apreensivo com o que poderia vir a seguir. Robert quase não pareceu ouvi-lo. Aqueles anos que passamos no ninho da águia, deuses, foram bons anos. Quero você de novo ao meu lado, Ned. Quero lá embaixo, em Porto Real, e não aqui no fim do mundo, onde não tem utilidade para ninguém. Robert olhou a escuridão, por um momento tão melancólico como um Stark. Juro-lhe, estar sentado num trono é 1000 vezes mais difícil que conquistar um. As leis são uma coisa entediante, e contar tostões é pior. E o povo, não tem fim. Sento-me naquela maldita cadeira de ferro e ouço-os se queixarem até ficar com a mente embotada e o rabo em carne viva. Todos querem qualquer coisa, dinheiro, terra ou justiça. As mentiras que contam, e os meus senhores e senhoras não são melhores. Estou rodeado de aduladores idiotas. Aquilo pode levar um homem à loucura, Ned. Metade deles não se atreve a me dizer a verdade, e a outra metade não é capaz de encontrar lá. Há noites em que desejo que tivéssemos perdido no tridente. Ah, não de verdade, mas, compreendo, disse Ned com voz suave. Robert olhou para ele. Penso que compreende. E se compreende, é o único, meu velho amigo, sorriu. Lord Eddard Stark, é meu desejo nomeá-lo à mão do rei. Ned caiu sobre um joelho. A oferta não o surpreenderá. Que outra razão teria Robert para viajar até tão longe? A mão do rei era o segundo homem mais poderoso nos 7 reinos. Falava com a voz do rei, comandava seus exércitos, esboçava suas leis. Por vezes até se sentava no trono de ferro para fazer a justiça do rei, quando este se encontrava ausente, ou doente, ou indisposto de outra maneira qualquer. Robert agora oferecia uma responsabilidade tão grande quanto o próprio reino. Era a última coisa no mundo que desejava. Vossa graça, não sou merecedor de tal honra. Robert grunhiu com uma impaciência bem-humorada. Se quisesse honrá-lo, deixaria que se aposentasse? Planejo fazê-lo gerir o reino e lutar as guerras enquanto eu como, bebo e fornico a caminho de uma cova antecipada. Deu uma palmada no estômago e deu um sorriso. Conhece aquele ditado sobre o rei e a sua mão? Ned conhecia o ditado. Aquilo que o rei sonha a mão constrói. Uma vez dormi com uma peixeira que me disse que os de baixo nascimento têm uma versão mais refinada. O rei come, dizem eles, e a mão recolhe a merda. Atirou a cabeça para trás e rebentou em sonoras gargalhadas. Os ecos ressoaram pela escuridão, e, ao seu redor, os mortos de Winterfell pareceram observar com olhos frios e desaprovadores. Por fim, o riso diminuiu e cessou. Ned continuava sobre o joelho, sem alegria nos olhos. Que diabos, Ned, queixou-se o rei. Podia ao menos brindar-me com um sorriso. Dizem que fica tão frio por aqui no inverno que as gargalhadas dos homens congelam em suas gargantas e sufocam até a morte, disse Ned em tom monocórdio. Talvez seja por isso que os Stark possuem tão pouco humor. Vem comigo para o sul e o ensino de novo a rir, prometeu o rei. Ajudou-me a ganhar este maldito trono, ajude-me agora a mantê-lo. Estamos destinados a governar juntos. Se Lyanna tivesse sobrevivido, teríamos sido irmãos, ligados pelo afeto e também pelo sangue. Pois bem, não é tarde demais. Eu tenho um filho. Você tem uma filha. Meu Joff e sua Sansa unirão as nossas casas, como Lyanna e eu poderíamos ter feito em tempos. Aquela oferta o surpreendeu. Sansa tem apenas 11 anos. Robert fez um gesto impaciente com a mão. Tem idade que chegue para ficar prometida. O casamento pode esperar alguns anos, ele sorriu.
Agora, ponha-se em pé e diz que sim, maldito. Nada me daria maior prazer, vossa graça, respondeu Ned. Mas hesitou. Todas estas honrarias são tão inesperadas. Posso ter algum tempo para refletir, preciso contar a minha esposa. Sim, sim, claro, conta a Catelyn, durma sobre o assunto se for preciso. O rei estendeu a mão, agarrou-a de Ned e puxou-o rudemente, pondo-o em pé. Basta que não me deixe à espera tempo demais. Não sou o mais paciente dos homens. Por um momento Eddard Stark sentiu-se atacado por uma terrível sensação de mau presságio. Aquele era seu lugar, ali no norte. Olhou as figuras de pedra que o rodeavam, inspirou profundamente no silêncio gelado da cripta. Conseguia sentir os olhos dos mortos. Sabia que todos eles escutavam. E o inverno estava a caminho. Jon havia momentos, não muitos, mas alguns, em que Jon Snow ficava feliz por ser um bastardo. Enquanto enchia uma vez mais sua taça de vinho de um jarro que ia passando, deu-se conta de que aquele poderia ser um desses momentos. Voltou a se instalar no seu lugar ao banco, entre os escudeiros mais novos, e bebeu. O sabor doce e frutado do vinho estival encheu-lhe a boca e trouxe-lhe um sorriso aos lábios. O ar no salão grande de Winterfell estava nevoento de fumo e pesado com os cheiros de carne assada e pão acabado de cozer. As grandes paredes de pedra do salão estavam adornadas com estandartes. Bianco, dourado, carmesim. O lobo gigante de Stark, o veado coroado de Baratheon, o leão de Lannister. Um cantor tocava a harpa e recitava uma balada, mas nesta ponta do salão quase não se conseguia ouvir sua voz acima do rugir do fogo, do clangor de pratos e taças de peltre, e do burburinho grave de uma centena de conversas ébrias. Estava-se na quarta hora do banquete de boas-vindas oferecido ao rei. Os irmãos e irmãs de Jon tinham sido postos junto dos filhos do rei, por baixo da plataforma elevada onde o senhor e a senhora Stark recebiam o rei e a rainha. Em honra da ocasião, o senhor seu pai iria sem dúvida permitir a cada filho um copo de vinho, mas não mais que isso. Ali, nos bancos, não havia ninguém para impedir que Jon bebesse tanto quanto sua sede exigisse. E estava descobrindo que tinha uma sede de homem, para a áspera satisfação dos jovens que o rodeavam e que o incentivavam a cada vez que esvaziava um copo. Eram boa companhia, e Jon apreciava as histórias que contavam, histórias de batalha, de cama e de caça. Tinha certeza de que os companheiros eram mais divertidos do que a prole do rei. Saciou sua curiosidade a respeito dos visitantes quando estes entraram. A procissão passara a não mais de um pé do local que lhe fora atribuído no banco, e Jon deitara um forte e demorado olhar em todos eles. O senhor seu pai viera à frente, acompanhando a rainha. Ela era tão bela como os homens diziam. Uma tiara cravejada de jóias brilhava entre os seus longos cabelos dourados, e as esmeraldas que continha combinavam perfeitamente com o verde de seus olhos. O pai de Jon ajudou a subir os degraus que levavam ao tablado e indicou-lhe o caminho até seu lugar, mas a rainha nunca chegou sequer a olhar para ele. Mesmo com 14 anos, Jon era capaz de ver para lá do seu sorriso. A seguir veio o próprio rei Robert, trazendo a senhora Stark pelo braço. O rei foi uma grande desilusão para Jon. O pai falara dele com frequência. O inigualável Robert Baratheon, demônio do tridente, o mais feroz guerreiro do reino, um gigante entre os príncipes. Jon viu apenas um homem gordo, com o rosto vermelho sob a barba, transpirando através de suas sedas. Caminhava como um homem meio embriagado. Depois vieram os filhos. Primeiro o pequeno Rickon, dominando a longa caminhada com toda a dignidade que um rapazinho de 3 anos era capaz de reunir. Jon teve de incentivá-lo a seguir quando parou ao seu lado. Logo atrás veio Rory, vestido de lã cinzenta ornamentada de branco, as cores do Stark. Trazia pelo braço a princesa Myrcella. Era uma pequena menina, com quase 8 anos, o cabelo feito uma cascata de caracóis dourados sob uma rede cravejada de jóias, onde reparou nos olhares acanhados que ela dirigia a Robb enquanto passavam por entre as mesas e no modo tímido como lhe sorria. Decidiu que a menina era insípida.
Robin tinha o bom senso de notar quão estúpida ela era, e sorria como um tolo. Suas meias irmãs acompanhavam os príncipes reais. Arya tinha como par o roliço jovem homem, cujos cabelos louro, esbranquiçados eram mais longos que os dela. Sansa, 2 anos mais velha, puxava o príncipe real, Joffrey Baratheon. Ele tinha 12 anos, menos que Jon ou /Inversa-Or, mas era mais alto que qualquer um deles, para sua grande frustração. Príncipe Joffrey tinha os cabelos da irmã e os profundos olhos verdes da mãe. Uma espessa mata de caracóis louros caía para lá de sua gargantilha dourada e da alta gola de veludo. Sansa parecia radiante enquanto caminhava a seu lado, mas Jon não gostou dos lábios mal-humorados de Joffrey nem do modo aborrecido e desdenhoso com que avaliou o salão grande de Winterfell. Interessou-lhe mais o par que veio a seguir: os irmãos da rainha, os Lannister de Rochedo Casterly. O leão e o duende. Não havia forma de confundi-los. Sor Jaime Lannister era gêmeo à rainha Cersei. Alto e dourado, com flamejantes olhos verdes e um sorriso que cortava como uma faca. Trajava seda carmesim, botas negras de cano alto, um manto de cetim negro. No peito da túnica, o leão de sua casa estava bordado em fio de ouro, rugindo em desafio. Chamavam-lhe Leão de Lannister na sua presença enrijecida às suas costas. Jon sentiu dificuldade em desviar o olhar do homem. É este o aspecto que um rei deve ter, pensou consigo mesmo quando o príncipe passou por ele. Então viu o outro, bamboleando ao lado do irmão, meio escondido pelo seu corpo. Tyrion Lannister, o mais novo dos filhos de Lord Tywin e de longe o mais feio. Tudo o que os deuses tinham dado a Cersei e Jaime negaram a Tyrion. Era um anão, com metade da altura do irmão, lutando para acompanhar seu passo sobre pernas atrofiadas. A cabeça era grande demais para o corpo, com uma cara animalesca esborrachada por baixo de uma sobrancelha saliente. Um olho verde e um negro espreitavam sob uma cascata de cabelos corrédios e tão louros que pareciam brancos. Jon o observou fascinado. O último dos grandes senhores a entrar foi seu tio, Benjen Stark, da Patrulha da Noite, e o protegido do pai, o jovem Theon Greyjoy. Benjen dirigiu a Jon um sorriso caloroso quando passou por ele. Theon o ignorou por completo, mas nisso nada havia de novo. Depois de todos se terem sentado, foram feitos brindes, dados e devolvidos agradecimentos e, então, deu-se início ao festim. Jon começara a beber nesse momento e ainda não parara. Algo roçou sua perna sob a mesa. Ele viu olhos vermelhos que o encaravam. Outra vez com fome? Perguntou. Ainda havia meia galinha com mel no centro da mesa. Jon esticou o braço para arrancar uma perna, mas depois teve uma ideia melhor. Espetou uma faca na ave inteira e a deixou escorregar para o chão por entre as pernas. O fantasma atacou em silêncio selvagem. Não tinham permitido aos irmãos e irmãs que trouxessem seus lobos para o banquete, mas naquela ponta do salão havia mais rafeiros do que Jon conseguia contar, e ninguém dissera uma palavra sobre seu cachorro. Disse a si próprio que também nisto era afortunado. Seus olhos ardiam. Jon os esfregou furiosamente, amaldiçoando o fumo. Engoliu outro trago de vinho e observou seu lobo gigante devorando a galinha. Cães moviam-se por entre as mesas, perseguindo as criadas. Um deles, uma cadela preta vira-lata com longos olhos amarelos, detectou o cheiro da galinha. Parou e meteu-se por baixo do banco para obter uma parte. Jon observou o confronto. A cadela soltou uma rosnadela profunda e aproximou-se. O fantasma ergueu os olhos quentes e rubros, em silêncio, e se fixou nela. A cadela soltou um desafio irado. Tinha 3 vezes seu tamanho, mas fantasma não se afastou. Ergueu-se sobre ela e abriu a boca, mostrando as presas. A cadela ficou tensa, ladrou uma vez mais, e depois pensou melhor a respeito da luta. Virou-se e escapuliu, com um último latido desafiador para salvar o orgulho. O fantasma voltou a prestar atenção à refeição. Jon sorriu e esticou o braço para lhe acariciar o pelo branco. O lobo gigante olhou para ele, deu-lhe uma dentadinha gentil na mão e novamente pôs-se a comer. Este é um dos lobos gigantes de que tanto ouvi falar.
Perguntou perto dele uma voz familiar. João ergueu seus olhos, feliz, quando tio Benny lhe pôs a mão na cabeça e desalinhou seus cabelos tanto quanto ele fizera com os pelos do lodo. Sim, disse. Chama-se fantasma. Um dos escudeiros interrompeu a história obscena que estava contando para abrir lugar na mesa para o irmão de seu senhor. Benjen Stark escarranchou-se no banco com pernas longas e tirou a taça de vinho da mão de João. Vinho de verão, disse depois de provar. Não há nada tão doce. Quantas taças já bebeu, João? João sorriu. Ben Stark soltou uma gargalhada. Tal como eu temia. Ah, bem, acho que era mais novo do que você da primeira vez que fiquei verdadeira e sinceramente bêbado, surrupiou de uma travessa próxima a uma cebola assada que pingava molho de carne e mordeu-a. A cebola estalou. O tio de João tinha feições angulosas e era descarnado como um penhasco, mas havia sempre uma sugestão de riso em seus olhos azul-acinzentados. Vestia-se de negro, como era próprio de um homem da patrulha da noite. Hoje trajava um rico veludo negro, com grandes botas de couro e um cinto largo com fivela de prata. Uma pesada corrente de prata curvava-se em torno do seu pescoço. Benjen observou o fantasma, divertido, enquanto comia cebola. Um lobo muito sossegado, observou. Não é como os outros, disse João. Nunca solta um som. Foi por isso que eu chamei fantasma. Por isso e porque é branco. Os outros são todos escuros, cinzentos ou pretos. Ainda há lobos gigantes para lá da muralha. Ouvimos-los nas nossas patrulhas. Benjen Stark olhou longamente para João. Não costuma comer à mesa dos seus irmãos? Na maior parte das ocasiões, respondeu João em voz monocórdia. Mas hoje a senhora Stark pensou que poderia ser um insulto para a família real se um bastardo se sentasse entre eles. Estou vendo, o tio olhou por sobre o ombro para a mesa elevada na outra ponta do salão. Meu irmão não parece muito festivo hoje. João também notara. Um bastardo tinha de aprender a reparar nas coisas, a ler a verdade que as pessoas escondiam por trás dos olhos. Seu pai observava todas as cortesias, mas havia nele uma rigidez que João raramente vira antes. Pouco falava, olhando o salão com olhos cobertos, sem nada ver. A 2 lugares de distância, o rei estivera toda a noite bebendo muito. O rosto largo estava corado por trás da barba negra. Fizera muitos brindes, rira sonoramente com todas as brincadeiras e atacara todos os pratos como um faminto, mas, ao seu lado, a rainha parecia tão fria como uma escultura de gelo. A rainha também está zangada, disse João ao tio com uma voz calma e baixa. Meu pai levou o rei às criptas esta tarde. A rainha não queria que ele fosse. Benjen deitou a João um olhar cauteloso e avaliador. Não deixa passar muitas coisas, não é, João? Podíamos fazer uso de um homem como você na muralha. João me inchou de orgulho. Rob é um lanceiro mais forte que eu, mas sou o melhor espadachim. Lulen diz que me sento num cavalo tão bem como qualquer outro no castelo. Notáveis realizações. Leve-me consigo quando regressar à muralha, disse João com súbita precipitação. Meu pai me dará licença para ir se lhe pedir, eu sei que dará. Tio Benjen estudou seu rosto com cuidado. A muralha é um lugar duro para um rapaz, João. Sou quase um homem feito, João protestou. Vou fazer 15 anos no próximo dia do meu nome, e Mestre Luvin diz que os bastardos crescem mais depressa que as outras crianças. Isso é verdade, disse Benjen, retorcendo a boca para baixo. Tomou a taça de João, encheu-a de um jarro que encontrou ali perto e bebeu um longo gole. Daerin Targaryen tinha só 15 anos quando conquistou Dorne, disse João. O jovem dragão era um dos seus heróis. Uma conquista que durou um verão, o tio ressaltou. Seu rei rapaz perdeu 10.000 homens na conquista do lugar e outros 50 ao tentar mantê-lo. Alguém devia ter lhe dito que a guerra não é um jogo. Bebeu outro gole de vinho. Além disso, disse, limpando a boca, Daerin Targaryen tinha só 18 anos quando morreu. Ou será que se esqueceu dessa parte? Não me esqueço de nada, vangloriou-se João. O vinho estava deixando ousado.
Tentou sentar-se muito ereto para parecer mais alto. Quero servir na patrulha da noite, tio. Tinha refletido sobre o assunto longa e duramente, deitado na cama à noite enquanto os irmãos dormiam à sua volta. Robundier herdaria Winterfell, comandaria grandes exércitos enquanto protetor do norte. Bran e Rickon seriam vassalos de Roer e governariam castros em seu nome. As irmãs, Arya e Sansa, se casariam com os herdeiros de outras grandes casas e iriam para o sul como senhoras dos seus próprios castelos. Mas a que lugar podia um bastardo aspirar? Não sabe o que está pedindo, Jon. A patrulha da noite é uma irmandade juramentada. Não temos famílias. Nenhum de nós será algum dia pai. Somos casados com o dever. Nossa amante é a honra. Um bastardo também pode ter honra, disse Jon. Estou pronto para prestar o juramento. Você é um rapaz de 14 anos, disse Benjen. Não é um homem. Ainda não. Até ter conhecido uma mulher, não pode compreender o que estará deixando para trás. Isto não me interessa. Jon respondeu ardentemente. Mas poderia se interessar se soubesse a que me refiro, disse Benjen. Se soubesse o que o juramento lhe custará, estaria menos ansioso por pagar o preço, filho. Jon sentiu a ira crescer no peito. Não sou seu filho. Benjen Stark pôs-se em pé. Maior é a pena, pôs uma mão no ombro de Jon. Venha ter comigo depois de ter sido pai de alguns bastardos seus e veremos então como se sente. Jon estremeceu. Nunca serei pai de um bastardo, disse com cuidado. Nunca. Cuspiu a palavra como se fosse veneno. De súbito, percebeu que a mesa caíra em silêncio e que todos o estavam olhando. Sentiu que as lágrimas começam a jorrar por trás de seus olhos e pôs-se em pé. Devo me retirar, disse, com o resto de sua dignidade. Virou-se e fugiu antes que o vissem chorar. Devia ter bebido mais vinho do que se dera conta. Seus pés emaranhavam-se debaixo do corpo quando tentou sair do salão e cambaleou de lado, esbarrando numa criada, atirando ao chão um jarro de vinho com especiarias. Gargalhadas trovejaram por todo lado à sua volta, e Jon sentiu lágrimas quentes nas bochechas. Alguém tentou equilibrá-lo, mas ele saiu com violência daquelas mãos e correu meio cego para a porta. O fantasma o seguiu de perto para a noite. O pátio estava silencioso e vazio. Uma sentinela solitária estava bem no alto, nas ameias da muralha interior, bem enrolada no manto contra o frio. O homem parecia aborrecido e infeliz ao apertar-se ali, sozinho, mas Jon teria rapidamente trocado de lugar com ele. Além da sentinela, o castelo estava escuro e deserto. Jon vira certa vez um castro abandonado, um lugar lúgubre onde nada se movia além do vento e as pedras mantinham o silêncio acerca de quem ali vivera. Hoje, Winterfell lembrava-lhe esse dia. Os sons de música e cantos derramavam-se pelas janelas abertas em suas costas. Eram as últimas coisas que Jon queria ouvir. Limpou as lágrimas na manga da camisa, furioso por tê-las deixado fluir, e virou-se para ir embora. Rapaz, chamou uma voz. Jon voltou-se. Tyrion Lannister estava sentado na saliência por cima da porta do grande salão, assemelhando-se por completo a uma gárgula. O anão sorriu-lhe. Esse animal é um lobo? Um lobo gigante, disse Jon. Chama-se fantasma, pôs-se a olhar o homenzinho, de súbito esquecido do desapontamento. O que faz aí? Por que não está no banquete? Está demasiado quente, demasiado ruidoso e bebi demasiado vinho, disse o anão. Aprendi há muito que se considera má educação vomitar por cima do irmão. Posso ver o seu lobo mais de perto? Jon hesitou, mas depois concordou devagar. Consegue descer daí ou devo ir buscar uma escada? Ah, que se dane, disse o homenzinho. Atirou-se da saliência para o ar vazio. Jon sobressaltou-se, depois viu com um temor respeitoso como Tyrion Lannister rodopiou numa bola apertada, aterrissou ligeiro sobre as mãos e depois volteou para trás, caindo em pé. O fantasma afastou-se dele com receio. O anão sacudiu o pó e soltou uma gargalhada. Creio que assustei seu lobo. Minhas desculpas.
Não está assustado, disse Jon. Ajoelhou-se e chamou o seu lobo. Fantasma, vem cá. Anda. Isso mesmo. A cria de lobo aproximou-se e encostou o focinho no rosto de Jon, mas manteve um olho cuidadoso em Tyrion Lannister, e, quando o anão estendeu a mão para lhe fazer uma festa, afastou-se e mostrou os caninos num rosnado silencioso. É tímido, não é? Observou Lannister. Senta, fantasma, ordenou Jon. Isso mesmo. Quieto, ergueu os olhos para o anão. Pode tocá-lo agora. Ele não se mexerá até que eu lhe diga para fazê-lo. Eu o tenho treinado. Compreendo, disse o Lannister. Esfregou o pelo branco como a neve entre as orelhas de fantasma e disse: bonito lobo. Se eu não estivesse aqui, ele rasgaria sua garganta, disse Jon. Ainda não era bem verdade, mas viria a ser. Nesse caso, é melhor que fique por perto, disse o anão. Inclinou a cabeça grande demais para um lado e observou Jon com seus olhos desiguais. Chamo-me Tyrion Lannister. Eu sei, disse Jon. Ergueu-se. Em pé, era mais alto que o anão. Mas isto o fazia sentir-se estranho. E você é o bastardo de Ned Stark, não é? Jon sentiu-se atravessado por uma sensação de frio. Apertou os lábios e não disse nada. Eu o ofendi. Disse Lannister. Perdão. Os anões não têm de ter tato. Gerações de bobos tiregados conquistaram para mim o direito de me vestir mal e de dizer qualquer maldita coisa que me venha à cabeça, ele sorriu. Mas você é o bastardo. Lord Eddard Stark é meu pai, admitiu Jon rigidamente. Lannister estudou-lhe o rosto. Sim, disse. Consigo ver. Você tem em si mais do norte que seus irmãos. Meios irmãos, Jon corrigiu. O comentário do anão o agradara, mas tentou não mostrar. Deixe-me lhe dar um conselho, bastardo, disse Lannister. Nunca se esqueça de quem é, porque é certo que o mundo não se lembrará. Faça disso sua força. Assim, não poderá ser nunca a sua fraqueza. Arme-se com esta lembrança, e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Jon não estava com disposição de ouvir conselhos de ninguém. Que sabe você de ser um bastardo? Todos os anões são bastardos aos olhos dos pais. Você é filho legítimo de Lannister. Ah, sou. Respondeu o anão, sarcástico. Vá dizer isso ao senhor meu pai. Minha mãe morreu ao dar-me à luz, e ele nunca teve certeza. Nem sequer sei quem foi minha mãe, disse Jon. Uma mulher qualquer, sem dúvida. A maior parte delas é isso, dirigiu a Jon um sorriso tristonho. Lembre-se disto, rapaz. Todos os anões serão bastardos, mas nem todos os bastardos precisam ser anões, e, com aquelas palavras, virou as costas e regressou vagarosamente ao banquete, assobiando uma canção. Quando abriu a porta, a luz vinda de dentro atirou sua sombra bem definida pelo pátio afora e, só por um momento, Tyrion Lannister ergueu-se alto como um rei.